Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. Antes do vídeo de hoje, eu quero falar sobre dois textos bíblicos que os protestantes costumam usar para negar o dogma da Imaculada Conceição. O primeiro é São Lucas 1, 46 e 47, que é o início do Magnífico, né? De Maria diz: A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O protestante usa isso para dizer aqui, ó, que a Maria está chamando Deus de seu Salvador. Então ela está se reconhecendo como pecadora porque só precisa de Salvador quem é pecador. E o outro é São Lucas 2, do 22 ao 24, né? Fala da purificação pós-parto de Maria, que o protestante também usa assim para dizer, tá vendo aqui, ó, Maria é pecadora, se ela precisou de uma purificação pós-parto, ela é uma pecadora, né? Porque se ela não tivesse pecado, não precisaria se purificar. Mas será que esses dois textos dizem isso? Dizem que Maria era pecadora? Será? Eu vou mostrar que não. Nenhum desses textos contraria o dogma da Imaculada Conceição. Então, vamos dar aqui a cena, aqui com a Bíblia Sagrada, né? Aqui é a versão Ave Maria, né? Só que no outro site, né? No site da Bíblia Online, mas é a versão Ave Maria. Então, tá aqui, ó, versículos Lucas 1, 46 e 47. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O protestante lê isso aqui, ó, fala: Aqui, ó, tá vendo? Maria chamou Deus de seu Salvador. Então ela era uma pecadora, porque só precisa de Salvador quem é pecador. Será que tá certo esse raciocínio? Não, por que não tá certo? Porque ele tá partindo de uma premissa errada. Qual a premissa errada? De que só precisa de Salvador quem é pecador. Que Deus só pode salvar alguém depois da queda. Só salva depois da queda, depois que a pessoa cai. Mas essa premissa é errada. Por quê? Existem duas maneiras de se salvar. Antes da queda, depois da queda. Imagina que uma pessoa cai no buraco, né? Aí eu vou lá, jogo uma corda e tiro a pessoa do buraco. Concorda comigo que eu posso falar que eu salvei essa pessoa do buraco? Sim. Agora imagina uma outra hipótese. Essa pessoa está andando distraída no meio da rua, o buraco está lá no caminho, ela está andando distraída, está quase caindo no buraco, mas antes que ela caia no buraco, eu vou lá, seguro ela, impeço ela de cair no buraco. Concorda comigo que eu posso dizer também, nessa hipótese, também posso afirmar que eu salvei essa pessoa do buraco? Então pode se salvar antes da queda e depois da queda, pode se salvar preservando da queda também. Aí o protestante que gosta de quer que a gente mostre tudo da Bíblia, ele vai dizer, mas onde está na Bíblia que Deus pode salvar alguém antes da queda, ele preservando o pecado? Então vamos mostrar, né? Eu acho que nós católicos não somos só a escritura, mas a gente pode mostrar isso na Bíblia, né? Vamos mostrar. Então, carta de São Judas, penúltimo livro do Novo Testamento, penúltimo livro da Bíblia, São Judas. Capítulo, só tem um capítulo, né? Versículos 23 e 24. Diz assim, ó. 22 até 24. Para com uns exercer a vossa misericórdia repreendendo, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais tende compaixão, repassada de amor, detestando até a túnica manchada pela carne. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Então Judas está dizendo que Deus, quem é esse aquele? É Deus, né? Deus é poderoso para nos preservar de toda queda. Aqui, ó. Eu só leio o último versículo seguinte, ó. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, aquele que está tá com crase, né? Porque esse aqui é a preposição a, mais o pronome a. A aquele. Só que para não ter que ficar a aquele, ele põe a crase. Aqui está ao Deus único, ou seja, aquele é o Deus único, né? Aqui está aquele, aqui está ao Deus único. Nosso Salvador. Ou seja, Deus, que é o único Deus, nosso Salvador, ele tem o poder de preservar de toda queda. Ele tem o poder de salvar alguém de preservando o pecado, de preservar de toda queda, né? E nos apresentar diante dele imaculados, né? Diante de, preservar, ele pode preservar de toda queda e fazer imaculado. O Deus Salvador. O Deus que é Salvador pode fazer isso, né? Preservar de toda queda, fazer a pessoa ser imaculada, né? Então, existe essa possibilidade de Deus salvar, né, a pessoa antes da queda, preservando do pecado. Então, só por isso a gente vê que aquele texto lá de Lucas não contraria o dogma. Até porque, né, é,
o uso daquele texto, quando o protestante usa aquele texto, ele bate no espantalho. Né? Como eu já falei que Deus pode salvar antes da queda, foi assim que Deus salvou Maria. O protestante, quando usa aquele texto, ele bate no espantalho. Qual é o espantalho? De achar que o dogma da Imaculada Conceição nega que Deus tenha salvo Maria. Mas o dogma da Imaculada Conceição não nega isso. Né? Deus salvou Maria, de um outro modo, desse modo, preservando do pecado, como eu mostrei aqui. E vou mostrar agora na doutrina católica, dizendo que Maria foi salva. Ela teve o Salvador. Ela foi remida. Eu vou começar na própria bula que define o dogma, Bula Inefabilis Deus, número 17, vai dizer assim. Por outra parte, todos sabem, com quanto zelo a doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus foi transmitida, sustentada e defendida pelas mais ilustres famílias religiosas, pelas mais célebres academias teológicas e pelos doutores mais profundos da ciência das coisas divinas. Igualmente, todos conhecem o quanto os bispos têm sido solícitos em sustentar abertamente, mesmo nas assembleias eclesiásticas, que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, em previsão dos méritos do Redentor Cristo Jesus, então, salva pelos méritos de Cristo, por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é ser Mãe de Cristo, que é Imaculado, que é Deus, né, o Santo dos Santos. Então, por isso, um ventre pecador seria indigno de gerar Cristo, né, de conceber Cristo. Nunca né, nunca esteve sujeito ao pecado original e por isto foi remida, veja aqui, remida, redimida, de maneira mais sublime. Maria foi remida do pecado. Foi, só que de outra maneira. Remida sendo preservada do pecado antes da queda. Mas ela foi remida. Então a Imaculada Conceição não nega que Maria foi remida, que ela precisou de uma remissão, que ela precisou de uma salvação. Só que essa salvação não foi igual à salvação de todos os homens. Ela foi salva antes da queda. Né? Agora o Catecismo da Igreja Católica vai ensinar a mesma coisa, no parágrafo 491, diz assim. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, tinha sido redimida aqui, ó, desde a sua conceição. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, as cita inefáveis de Deus. Por uma graça e favor singular de Deus onipotente em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Então a gente vê que a doutrina católica não nega que Maria foi salva, que era pessoa de Salvador. Mas diz que ela foi preservada de todo pecado. Ela foi salva, sim, mas de um modo diferente de todas as outras pessoas, porque ela foi preservada do pecado. Ela não foi salva por perdão do pecado, por expiação do pecado, pela purificação do pecado, mas pela preservação do pecado. Né? Tanto é, né, que essa seria a única maneira de ela ter sido salva já antes de Cristo, né? Por isso que eu vou mostrar agora que aquela passagem de Lucas, do Magnífico, ela não só ela não nega o dogma da Imaculada Conceição, como também, na verdade, ela confirma o dogma. Sim, ela confirma o dogma. Para isso eu vou recorrer à carta aos Hebreus. Né? Carta aos Hebreus, né? Eu vou mostrar por quê. No capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Quer ver? Aqui, ó. Vou ler aqui a partir do versículo 12. 13 aqui, ó. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a falsa consciência das obras mortas para o serviço de Deus vivo. Ou seja, está dizendo assim, se o sacrifício da antiga aliança de animais purifica pelo menos os corpos, então o sacrifício de Cristo, que é mais perfeito, vai purificar também as almas, também as consciências, vai purificar o pecado mesmo. Ou seja, vai purificar de verdade, vai perdoar mesmo. Né? Mas vamos continuar lendo. Por isso ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento. Então a morte de Cristo expiou, perdoou os pecados da antiga aliança. Ou seja, os pecados da antiga aliança, naquele momento que Maria diz que Deus é seu Salvador, ela ainda estava na antiga aliança. Ela ainda era antiga aliança. Os pecados cometidos pelo povo, ela ainda era do povo da antiga aliança. Os pecados cometidos na antiga aliança foram expiados na cruz do Calvário. Então naquele momento, que Maria chamou Deus seu Salvador, não tinha como ela ter pecado verdadeiramente expiado naquele momento. Para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador.
O testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Mas Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate e sopo, e aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos de culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as coisas, para quase todas as purificações. E sem efusão de sangue não há perdão. Então, o perdão dos pecados precisa de uma efusão de sangue. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmos fossem purificadas pelos sacrifícios ainda superiores. Os sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Cristo só padeceu uma vez. E só, de forma incruenta, e só se ofereceu uma vez. Né? Incruenta não, perdão. De forma cruenta, né? Com dor, com sofrimento, com morte, e só se ofereceu uma vez. Quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão. Ele se ofereceu de forma cruenta, né? Padeceu. Aqui, ó. Né? Então, uma só vez ele padeceu, né? Se ofereceu de maneira cruenta, padeceu para tomar sobre si os pecados da multidão. Ele tomou os pecados. E aparecerá uma segunda vez, não por em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Agora, capítulo 10, para concluir. O doutor de Deus vai confirmar que realmente não tinha como ter verdadeira expiação dos pecados antes da morte de Cristo no Calvário. A lei, por si apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Então, a antiga lei era impotente. Ela não tinha poder para aperfeiçoar, para tornar santo, para santificar as pessoas. Por quê? Continuo lendo. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Ou seja, se aqueles fiéis tivessem purificado uma vez, né? Eles não teriam parado de oferecer sacrifício? Mas eles não pararam. Continuam oferecendo. Então, continuo lendo. Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e carneiros tire pecados. Tá aqui, ó. É impossível que o sangue de touros e carneiros tire pecado. Até o momento, naquele momento que Maria chama Deus seu Salvador, a expiação se fazia por sangue de touros e carneiros, sangue de animais. E o autor de Hebreus está dizendo que sangue de animais não tira pecado. Era impossível. Como ele explicou no capítulo anterior, quem tirou o pecado foi Jesus Cristo. Foi ele que expiou os pecados cometidos na antiga aliança. Maria estava na antiga aliança quando ela falou aqui que Deus era seu Salvador. Era a antiga aliança ainda. E o autor de Hebreus diz: sem infusão de sangue não há perdão. Então, sem infusão de sangue não há perdão. Cristo perdoa os pecados pela sua morte. Sem infusão de sangue não há perdão. O sacrifício de animal não perdoa? Então, para haver perdão, precisa ver um sacrifício que realmente perdoe. Que sacrifício foi esse? O sacrifício de Cristo. Ou seja, o perdão dos pecados só se tornou possível com a morte de Cristo no Calvário. Então, se lá em Lucas 46, 47, lá quando Maria falou que Deus é seu Salvador, se Deus ele já era o Salvador de Maria, ou seja, se a obra salvífica de Deus já operava, já estava operando em Maria, não pode ter sido por perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados só vem com a morte de Cristo no Calvário. Então, naquele momento, só pode ter sido pela outra maneira, preservação dos pecados. Se Deus já era o Salvador de Maria, se Deus já tinha salvado Maria antes do Calvário, porque naquele momento, se ela proclama Deus como seu Salvador, aqui naquele momento, na casa de Isabel, com Cristo ainda na sua barriga, aquilo foi antes do Calvário. Então, ela já tinha sido salva. Se ela já tinha sido salva antes do Calvário, não foi pelo perdão dos pecados, foi pela preservação dos pecados. Ela foi salva sendo preservada de todo o pecado. Ela foi preservada de todo o pecado porque Deus, Jesus Cristo, ia se encarnar no ventre dela, ia pegar o sangue dela para derramar na cruz e morrer por nós. O DNA que Jesus carregou era o DNA de Maria. O sangue que carregou ele herdou de Maria, né? Então, essa passagem de Lucas, do Magnífico, nada nega o dogma da Imaculada Conceição. Como eu mostrei aqui, na verdade, confirma o dogma. Então, agora vamos passar para outra passagem, né? Aqui acho que já ficou claro.
Também do Evangelho de São Lucas, outro trecho que eles usam para negar a Imaculada Conceição. Que é a passagem que fala da purificação pós-parto de Maria. Vamos ver se de fato essa passagem nega a Imaculada Conceição. Aqui, ó, São Lucas 2, do 22 até o 24. Vai dizer assim: concluídos os dias de sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram quem? Jesus a Jerusalém. Quem levou? Maria e José, né? Levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então, depois que terminou a purificação de Maria, né? Segundo a lei de Moisés. Levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Do 13:2, né? O tradutor fez questão de colocar a referência. Para oferecer o sacrifício prescrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, tá aqui, foi feita uma impureza, uma purificação, né, dos pecados, e para essa purificação foi feito este sacrifício aqui, ó. Uma purificação junto com a apresentação do primogênito no templo e feito esse sacrifício, rolas ou pombinhos. Essa purificação tem a ver com pecado? Do que está falando exatamente? Novamente, a questão de conduzir isso aqui está partindo da premissa errada. Qual a premissa? De que essa purificação estará se referindo a pecado, mas ela não se refere a pecado. Não tem nada a ver com pecado essa purificação. O que está falando? É só a gente ir à lei de Moisés. Especificamente o texto de Levítico. Cadê? Levítico, capítulo 12. Pequeno, dá pra gente ler o capítulo aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz um menino, será impura durante 7 dias. Daqui a pouco. Como nos dias de sua menstruação. Será impura como? Como nos dias da menstruação. O que fazia a mulher ser impura nos dias da menstruação? É o sangue. Né? Quando a mulher menstruava, ela era tida como impura por causa do sangue. Tá? Em outras passagens de Levítico, eu não me recordo agora, mas é por causa disso. Sangue para aquele povo é uma coisa impura. Vamos continuar lendo. No 8º dia, faça a circuncisão do menino. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. É impureza por causa do sangue. Não tocará coisa alguma santa. Não vai tocar nada santo aqui, ó. Não irá ao santuário até que se acabe os dias de sua purificação. Se ela der à luz uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias de sua menstruação. 2 semanas, 14 dias, né? E ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Então, no caso de menino, impura 7 dias, depois mais 33 dias, 40 dias. No caso de menina, 14 dias, depois mais 66 dias, 80 dias. É o dobro, né? Tudo é o dobro no caso da menina. Depois desse tempo, né? Aqui, ó, cumpridos esses dias, por um filho ou por uma filha, apresentará ao sacerdote a entrada da tenda de reunião um cordeiro de 1 ano em pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. Ah, mas Maria apresentou 2 rolas e 2 pombinhos. Sim. Vamos continuar lendo. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará expiação por ela, que será purificada do fluxo do seu sangue. Tal ela é purificada do quê? Do fluxo do seu sangue. Ou seja, a purificação é por causa do sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dê à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses... Aqui, ó. Tá aqui por que Maria e José ofereceram 2 rolas e 2 pombinhos. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. Uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e ela será purificada. E será purificada. Entendeu? Então, ou seja, por que foi 2 rolas e 2 pombinhos? Porque eles não tinham recursos para comprar, né, um cordeiro. A regra era um cordeiro e uma rola ou um pombinho. Não tendo recurso para comprar um cordeiro, 2 rolas e 2 pombinhos. Aí alguém pode dizer, não, mas aqui está dizendo que o sacrifício é pelo pecado. Então esse aqui essa impureza que é pecado. Isso aqui, né? E aqui também, ó. Tá, mas lê novamente o versículo 7. Vamos ver se o sacrifício aqui é pecado. Os sacerdotes ofereceram ao Senhor o quê? Os animais que vão ser oferecidos em sacrifício pelo pecado. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Apresentará ao sacerdote a entrada da tenda de reunião, um cordeiro de 1 ano, em holocausto, e um pombinho, uma rola em sacrifício pelo pecado. E no caso da pessoa não ter posses, né? 2 rolas ou 2 pombinhos, né? Aqui, ó. 2 rolas ou 2 pombinhos. Sacrifício para o pecado. Então o sacerdote vai oferecer aqui os animais. Oferecerá ao Senhor os animais a serem sacrificados. Serem sacrificados pelo pecado, como diz aqui. Mas, continue lendo. E fará expiação por ela, que será purificada do fluxo do seu sangue. Do fluxo do seu sangue. Ou seja, o sacerdote vai fazer, vai oferecer a Deus em sacrifício os animais, né?
que devem ser oferecidos em sacrifício pelo pecado, para que ela seja purificada do fluxo do seu sangue. Então, a purificação aqui é do fluxo do sangue. O pecado aqui é o fluxo do sangue, é o sangramento. Não é pecado em sentido literal. Não é pecado literalmente falando. Não é impureza moral. É o fluxo do sangue. Para aquele povo, o sangue era uma coisa impura. Então, o sangue já era. A mulher está, né, sangrando, era uma impureza. Então, é quase como um pecado. Né? Agora, por isso que quando a mulher menstruava naquela época, ela sangrava, ela tinha que ficar um período afastada da família, né, se era casada, afastada do marido, enfim. De qualquer homem. Né? Por causa da impureza do sangue. Então a impureza aqui é o sangue. Não é pecado. E a mulher, quando dá luz, a mulher sangra. Tanto é que a criança nasce suja de sangue. Então, a impureza aqui, que é purificada aqui, é o fluxo do sangue, é o sangramento. Não é um pecado em sentido literal. Essa passagem não tem nada a ver com pecado no sentido literal. Não é transgressão da lei, não é uma falta moral, não é nada disso, não é uma ofensa a Deus. É um sangramento. Entendeu? Ou seja, então a primeira coisa, a purificação pós-parto de Maria não se deu por causa de algum pecado que ela cometeu, de alguma impureza moral, de alguma transgressão à lei, de alguma ofensa a Deus. Não. Por causa do sangramento. Segundo a lei, é por causa do sangramento. Mas no caso de Maria, não foi por causa do sangramento. Foi por uma mera questão de fidelidade a Deus. Porque Maria não precisava disso. Ela não sangrou. Como que eu sei que ela não sangrou? Observa o seguinte. E ela tinha consciência. Ela sabia que não sangrou. Tinha consciência que não precisava disso. Versículo 4. Aqui, ó. Quando a mulher ficar impura, diz assim, ó, ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará em coisa alguma santa. Aqui, ó. Isso aqui. O texto diz, não é para tocar em nada santo durante o período de pureza. O que isso tem a ver com Maria? Vamos voltar para o Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 1. Vamos ver o que o anjo fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó. São Lucas 1, versículo 35. Aqui, ó. Respondeu-lhe o anjo respondendo para Nossa Senhora, para Maria. O Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O ente santo que nascer de ti. O filho que nasceu de Maria é santo. Santo. Segundo a lei de Levítico, a mulher no período de impureza podia tocar em nada santo. Agora vamos para o versículo. Vamos para o capítulo 2, né? Vamos ver que ela tocou em uma coisa santa. Lembra que o anjo disse que Jesus é santo. O ente santo. Ele é santo. No versículo 7, aqui, ó. 6 e 7. Estando ali eles, completaram-se os dias dela. E ela deu luz um filho primogênito. Primogênito é só o primeiro que nasceu, não necessariamente o primeiro de vários. Todo unigênito é primogênito, mas nem todo primogênito é unigênito. Né? Lembre-se que aos 40 dias de vida, como já mostrei aqui, Maria apresentou Jesus no tempo como, consagrou Jesus no tempo segundo a lei dos primogênitos. Aos 40 dias de vida, porque foi quando ela concluiu o período de pureza, né? Segundo a lei lá de Levítico 12. Jesus tinha 40 dias de vida quando foi apresentado como primogênito segundo a lei de Moisés. Então, 40 dias de vida, eu não tinha irmão. Até como uma mulher engravidada da luz em 40 dias. Então, aos 40 dias de vida, Jesus era unigênito e foi apresentado ao templo como primogênito. Porque todo primogênito é unigênito. Perdão, porque todo unigênito é primogênito. Mas nem todo primogênito é unigênito. Continuando. E envolvendo em faixas, reclinou no presépio porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria envolveu Jesus em faixas e reclinou no presépio. Né? Porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Ela envolveu Jesus em faixas e reclinou no presépio. Agora veja. Ela tocou em Jesus para fazer isso. Ah, entendeu? A não ser que Maria tivesse poder de telecinesia, né, de mover as coisas com o poder da mente, e acho que ninguém acredita ninguém vai acreditar numa coisa dessa, ela teve que tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus para fazer isso, né? Jesus, conforme o anjo disse, Jesus era um ente santo. Ou então ela tocou numa coisa santa. Ora, se ela, Maria que era obediente à lei, se ela tivesse impura, realmente se enquadrasse naquela lei do Levítico, e tivesse a consciência disso, ela tocaria em Jesus? Não. Ela tocou em Jesus, tocou numa coisa santa, ela tinha consciência de que não estava impura. Ela não se inclui na lei de Levítico. Por que ela não se inclui? Porque ela não sangrou. Porque
O nascimento de Jesus não causou lesão a Maria. Jesus não rompeu o ímã de Maria quando nasceu. Entendeu? Ou seja, aquela lei de Levítico, Maria não se enquadrava nela. Ela cumpriu aquilo por uma questão de obediência, de fidelidade, de não causar escândalo. Assim, do mesmo jeito, né, que nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, mesmo sendo pecador. Ele recebeu o batismo de João, que era o batismo para perdão dos pecados, mesmo sendo pecador, né? Mesmo sendo pecador. Então, esse texto de Levítico, perdão, aquele texto de Lucas lá, da purificação pós-parto, em nada nega a Imaculada Conceição, né? Então, né, era isso que eu queria falar aqui hoje, né? Espero que tenha ficado claro, né? Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou e quiser mais conteúdo católico que eu ponho no meu canal do YouTube, aqui na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Excelentes canais católicos, excelente conteúdo católico. Tá aqui as indicações, né? Que eu deixo. Se você quiser conhecer, você vai lá, clica no nome, no logo, né? Vai lá. Se gostou, se inscreve. Se não gostar, se inscreve. Não carrega tudo, né? Mas aqui as indicações, né? Vê lá, se gostar, se inscreve, não gostar, se inscreve. Tá aqui as indicações. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sino da notificação se não estiver ativado, né? Me segue no Instagram se ainda não me segue, @MSCatólico, vou deixar o link na descrição. E é isso. Até a próxima. Tchau.